Você, mais uma vez, Biologia, Enem, professor Cornélio. Juntamente com você, vamos continuar hoje destacando aspectos da fisiologia. E vamos querer trabalhar com vocês hoje sobre fisiologia ligada à parte de coordenação. Coordenação, controle, e nós temos dois grandes sistemas associados a isso. O sistema endócrino e o sistema nervoso. Nós daremos início hoje falando um pouquinho sobre o sistema endócrino, conhecido também por sistema hormonal. Algumas questões que o Enem já abordou envolviam aspectos especialmente de alguns hormônios relacionados à parte metabólica, como, por exemplo, hormônios ligados à reabsorção de água, como a DH, também da insulina em relação à doença, como diabetes. E eu creio que tem grandes possibilidades de aparecer alguma questão até comparando o sistema endócrino com o sistema nervoso, ou permitindo que você avalie um determinado texto, uma situação, problema, onde foi estudado, aplicado algum determinado tipo de hormônio. Então, o sistema que nós veremos agora é o sistema endócrino ou hormonal. Acompanhe conosco. Vamos lá? O sistema hormonal, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas endócrinas, ou seja, são aquelas glândulas que secretam para dentro da corrente sanguínea, e glândulas anfícrinas, que tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. Claro, seria a porção endócrina das glândulas anfícrinas, como por exemplo o pâncreas. Essas células são capazes de produzir hormônios. O que é um hormônio? O hormônio é uma substância química que tem um caráter regulador. Essa substância ela tem que ser liberada diretamente aonde? Na corrente sanguínea. Os hormônios têm a capacidade de controlar as atividades metabólicas de vários tecidos ou órgãos, mantendo esse equilíbrio, essa homeostase do organismo. Então, a função dos hormônios é uma função de controle, só que é um controle bem específico. O controle do sistema endócrino e do sistema nervoso, os dois controles, embora que eles atuem de uma forma conjunta, concomitante, nós vamos ter algumas diferenças bem significativas. Graças ao sistema endócrino, por exemplo, é possível ter um controle do crescimento, da reprodução, de um processo de sensibilidade ligado à excitação, por exemplo, e etc. O sistema nervoso e o sistema endócrino, se nós compararmos a natureza da mensagem, o sistema nervoso ele é elétrico e químico. Dentro do neurônio há a condução de um impulso elétrico, entre neurônios há uma sinapse onde tem mediador químico. O sistema endócrino ele é meramente químico. Os hormônios são substâncias químicas. A velocidade do sistema nervoso ela é altíssima, tocou, sentiu. Do sistema endócrino ela é baixa, porque o hormônio tem que ser levado pela corrente sanguínea. O gasto energético do sistema nervoso, porque tem bomba de sódio e potássio atuando, é altíssimo. O sistema endócrino pega aquela carona com a corrente sanguínea, portanto o gasto é baixíssimo. A via de distribuição, obviamente, do sistema nervoso é pela rede de neurônios, enquanto que o sistema endócrino é via sangue. As células excitadas, de um modo geral, do sistema nervoso, poucas células, tocou no braço, sentiu no braço. No endócrino, muitas, ou eu diria, no lugar que existir um receptor para o neurotransmissor, ou para o neurohormônio, para o hormônio. Então, para o hormônio. A resposta nervosa ela é rápida, porém a atuação dela é passageira. A resposta endócrina ela é lenta e de ação mais duradoura. Então, uma comparaçãozinha entre esses dois sistemas de controle. O sistema nervoso, ele tem a capacidade de desencadear como interromper ações de controle. Então eu posso, por exemplo, quando eu quero, eu posso interromper uma ação. Exemplo, eu levantei meu braço e quero bater, eu posso interromper. Eu tenho essa habilidade. Eu quero olhar para cá, agora eu quero desviar. O sistema nervoso me permite essa possibilidade, o endócrino não. Uma vez que você tem um hormônio lançado na corrente sanguínea, não existe mais essa possibilidade de retorno. Ele vai atuar no lugar que existiu o receptor de membrana. Então, uma vez liberado o hormônio, não há como
apressar sua remoção, né? Ele vai agir enquanto ele estiver circulando. O sistema nervoso interage com o endócrino e vão formar os mecanismos reguladores muito precisos, né? Então, o sistema nervoso fornece ao sistema endócrino informações sobre o meio externo. Já o sistema endócrino regula as respostas internas com base nas informações recebidas. Então, por exemplo, o sistema nervoso ele capta uma informação de alteração de pressão e temperatura. Obviamente que essas informações podem ser repassadas para o meio interno e o sistema endócrino pega as informações captadas pelo sistema nervoso e vai indicar o que o organismo deve fazer. Por exemplo, ele pode indicar que tem que haver uma vasoconstrição, uma vasodilatação. Ou deve haver um mecanismo de fuga, alguma coisa que faça com que o indivíduo se mantenha em homeostase ou equilíbrio naquele instante. O que mais que é destacável aqui? Os hormônios, essas substâncias químicas de caráter regulador. Os hormônios modificam as funções metabólicas, podendo tanto estimular quanto inibir o metabolismo de um indivíduo. Eles não atuam sobre a glândula que os produziu. Isso aqui é bem interessante. Os hormônios vão atuar sobre células, geralmente mais distantes, que apresentam um receptor. Nós chamamos a região de ação deles a região dos órgãos-alvo. Tá? E eles são produzidos, renovados constantemente. Então, o efeito deles é determinado em grande parte pela capacidade de resposta do próprio tecido sobre o qual o hormônio agiu. Para manter a concentração dentro de uma faixa normal, o organismo possui os mecanismos de feedback. E aí vem mais uma coisa interessante para nós discutirmos aqui. Ó. Por exemplo, nós liberamos um hormônio de nome LH, nós homens. A mulher também produz, mas vou pegar aqui um exemplo do homem. O LH saiu da adenohipófise e vai agir sobre os testículos, que são o órgão-alvo. Lá nos testículos, nas células de Leydig, existem receptores para o hormônio LH, o luteotrófico luteinizante. Os testículos produzem como resposta ao estímulo recebido a testosterona. A testosterona avisa a adenohipófise que ela não precisa mais estimular. Já está ocorrendo o processo de produção do hormônio, consequentemente, para o estímulo. Quando para o estímulo, obviamente que vai parando a produção da testosterona. E aí tem que voltar a ter o estímulo. Isso é um feedback negativo, o qual nós já vimos na nossa primeira aula de fisiologia. É um dos mecanismos de retroalimentação capaz de manter o equilíbrio do nosso organismo, ou seja, a homeostase. Acompanhe. O que mais? Certos hormônios podem exercer uma ação sobre outras glândulas, estimulando essas glândulas a produzirem os seus hormônios. O caso que eu acabei de citar. O LH, por exemplo, como eu falei, ele vai atuar sobre os testículos, estimulando os testículos a produzirem testosterona. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o ACTH, ele atua sobre o córtex das suprarrenais, estimulando elas a liberar, por exemplo, corticoides. São hormônios tróficos. Tá? Então nós temos vários deles, né? Tireotróficos, o TSH da tireoide, adrenocorticotrópico, ACTH que eu citei, os gonadotrópicos, ou tróficos, tanto faz, o LH e o FSH. Também temos hormônios de ação não trófica, como por exemplo a prolactina. Ela vai ser liberada pela adenohipófise e faz a mama produzir leite. O leite não é um outro hormônio. O hormônio estimulante de melanócitos, obviamente, né, que vão produzir aí a melanina, o MSH. O GH, hormônio do crescimento, ele pode ter efeito trófico e não trófico, as duas coisas. Aqui nós temos um exemplo de ação de uma glândula. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar, só para você poder se localizar, que aqui nós temos o encéfalo. Tá? Aqui existe uma pequena região, mas muito pequena, onde nós vamos ter uma glândulazinha chamada hipófise e uma outra chamada hipotálamo. Então imagine aqui que é o hipotálamo. E aqui nós temos a hipófise anterior, ou adenohipófise,
e a hipófise posterior ou neurohipófise. Então o hipotálamo, ele produz e libera substâncias que podem ser armazenadas na neurohipófise ou que estimulam a adenohipófise ou inibem a adenohipófise a produzir ou não hormônios. Então, por exemplo, nós vimos que o ADH é um hormônio que é produzido pelo hipotálamo, ele é armazenado na neurohipófise, que é essa parte aqui, e secretado pela neurohipófise. Não só o ADH, mas também a ocitocina, esses dois. Agora, o hipotálamo produz uma série de substâncias que estimulam a adenohipófise a trabalhar. Um exemplo é o GNRH. Outro exemplo é o GNGH. O GNRH estimula a produção de hormônios gonadotróficos, ou seja, o FSH e o LH. O GNGH estimula a produção do hormônio somatotrófico, ou seja, do GH. Da mesma maneira que existem hormônios que o hipotálamo produz que inibem a produção da adenohipófise. Nós vamos analisar com vocês agora alguns desses hormônios. Mas antes eu quero falar um pouquinho da composição dos hormônios. Os hormônios podem ser polipeptídicos, como a insulina, secretina, o ACTH. Outros podem ser esteroides, portanto uma constituição lipídica, como a testosterona, a aldosterona, etc. E alguns têm uma composição bastante variada, como é o caso da adrenalina, da tiroxina, T4, né? E assim por diante. Quando ocorre uma alteração na dosagem hormonal, obviamente nós podemos ter uma disfunção, uma patologia. Por exemplo, um hipo e um hipertireoidismo, as taxas hormonais acima ou abaixo, né, provocam essa disfunção. Então, o excesso é a hiperfunção e a falta é a hipofunção. Tá? Então, a primeira glândula que a gente vai comentar com vocês é a hipófise pituitária. É uma glândula pequena, ela possui em torno de 1 centímetro de diâmetro e cerca de 0,5 a 1 grama de massa. Se nós tentarmos enxergar aonde fica essa hipófise, se você fizer uma linha imaginária no meio da testa e aqui no seio lateral, onde as duas linhas se encontram, nós vamos ter a hipófise. A hipófise anterior à adenohipófise, ela produz muitos hormônios, em torno de 6. A neurohipófise não produz nenhum, ela só armazena o ADH e a ocitocina, que a gente vai avaliar com vocês. Tá? Então nós vamos ter aqui a hipófise, chamada de anterior ou adenohipófise, e a hipófise posterior. A anterior e a posterior. Então aqui a anterior nós chamamos de adeno e a posterior nós chamamos de neurohipófise. Tá? Os hormônios produzidos pela adenohipófise, o primeiro deles é o GH, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, GH, ou somatotrófico, soma vem de corpo, trófos que atua sobre, ele não induz diretamente o crescimento, mas ele vai atuar sobre os hepatócitos do fígado, que produzem um fator chamado fator 1 de crescimento, que é muito parecido com a insulina, é o tal do IGF-1, tá? Também conhecido como somatomedina C. Então o GH pode agir sobre a somatomedina e aí sim, né, pode estimular o crescimento. A baixa desse IGF-1 estimula a liberação de GH. Então nós temos aí um feedback negativo. Né? Então além de promover o crescimento de forma indireta, né, que o GH atua sobre o fígado, sobre os hepatócitos que estimulam o IGF-1, que estimula o crescimento, o GH tem outras funções interessantes. Como é um hormônio somatotrófico, estimula, obviamente, o aumento de massa, né, ele estimula o aumento da síntese proteica nas células corporais. Também estimula o aumento da utilização de ácidos graxos para fins energéticos. Também a redução de glicose em todo o corpo. Aumento do fluxo renal e filtração. E ainda melhora a função imune. Claro que esse hormônio ele vai atuar a vida inteira, mas ele vai ter uma função especialmente no sentido de crescimento quando o indivíduo é mais jovem. Então
Então a quantidade desse GH vai ser maior, especialmente quando o indivíduo acorda, a quantidade é bem mais alta. Tá? Algumas anormalidades que se observam, né? Pode acontecer que a falta do GH gera uma doença chamada nanismo. Tá? E o excesso de GH pode gerar, obviamente, o gigantismo. São duas deficiências. Se o indivíduo fizer uso do GH, ou o indivíduo na forma adulta, ou se ele tiver um tumor na adenohipófise que produz muito GH, pode acontecer o que nós chamamos de acromegalia. Então um tumor pode gerar essa acromegalia, que é o crescimento das extremidades. Ó. Então vai acontecer o quê? O indivíduo afetado, ele não vai ficar mais alto, tá? Mas os seus ossos ficam mais grossos, os tecidos moles podem continuar crescendo, e na acromegalia os pés, as mãos, o maxilar continuam crescendo. Isso pode gerar as deformidades muito grotescas. Outro hormônio interessante é a prolactina. O que vem a ser aí a prolactina? A prolactina é um hormônio prolacte, um hormônio produzido pela adenohipófise, estimulado pelo hipotálamo. A prolactina, ela estimula três coisas: a mamogênese, a galactogênese e a lactogênese. Ou seja, ela faz a mama crescer, ela estimula a produção de leite e a manutenção da produção de leite. E uma coisa muito interessante, o precursor de prolactina, que vem lá do hipotálamo, inibe o precursor do FSH e do LH, o chamado GnRH. Por isso as mulheres que estão amamentando, de um modo geral, não liberam FSH e LH. Elas, de um modo geral, não ovocitam e não menstruam. Mas é importante ficar atento para não cair no conto da vovozinha, que mulher que está amamentando pode engravidar. Geralmente a mulher que está amamentando não engravida e não menstrua, porque a prolactina protege ela em relação a isso. Mas fique atento que pode acontecer exceções. Ok? Seguindo. Além da prolactina, um outro hormônio, né, interessante, né, são os hormônios sexuais. E eu quero citar dois para vocês. Os hormônios gonadotróficos, FSH e LH. O FSH, hormônio folículo estimulante, é o hormônio que estimula os folículos ovarianos a produzirem estrógeno e estimula o folículo primário a virar secundário. No homem, o hormônio FSH, ele atua especialmente no processo de espermatogênese, estimulando a formação de gametas. O hormônio luteotrófico luteinizante, o LH. Na mulher, ele atua sobre o folículo secundário, termina de amadurecê-lo, estimulando a ovocitação. E estimula a produção de progesterona. Enquanto que no homem, o LH age sobre as células de Leydig, estimulando as células de Leydig a produzirem testosterona. Quando falarmos nos próximos encontros em pílulas contraceptivas, você tem que recordar essa relação de feedback negativo entre o LH e a progesterona, entre o FSH e o estrógeno, para poder entender o funcionamento da pílula contraceptiva. Ok? Então, os gonadotróficos, a próxima categoria. Então, nós já vimos aqui, ó, o hormônio GH, hormônio do crescimento, a prolactina, o FSH e o LH. Seguindo, próximo. Próximo hormônio que nós vamos ter aqui, o hormônio, chamado tireotrófico ou TSH. O hormônio tireotrófico TSH é o hormônio estimulante da glândula tireoide. Então a adenohipófise, ela foi estimulada pelo hipotálamo e liberou o TSH. O TSH estimula a tireoide, o tireoide, uma glândula que está aqui, a produzir os seus hormônios. Quem? O T3, triodotironina, e o T4, tetraiodotironina ou tiroxina, que fazem um feedback negativo com essa adenohipófise. E tem mais um. O próximo hormônio é o ACTH, é o hormônio adrenocorticotrófico ou trópico. O hormônio adrenocorticotrófico trópico, ele estimula o córtex da suprarrenal. Quando o córtex da suprarrenal é estimulado, ele estimula a produção do quê? Ou ele faz o quê? Ele estimula a produção de corticoides, mineralocorticoides e andrógenos. Estou repetindo, o ACTH estimula só o córtex da suprarrenal, que são duas glândulas localizadas sobre os rins. E quando recebem esse estímulo, eles passam a produzir
os mineralocorticoides, exemplo a aldosterona que nós vimos há pouco, os glicocorticoides, os corticoides, a cortisona, tá? E os andrógenos, hormônios masculinizantes, ok? Então nós vamos ter aí as 6 principais categorias de hormônios produzidos pela adenohipófise. Tem mais, nos acompanhe, tá? Agora, a neurohipófise, ela vai liberar 2 hormônios, o hormônio ADH e o hormônio chamado ocitocina. Primeiramente, a ocitocina. A ocitocina é um hormônio importante que atua em 2 linhas mais ou menos. Primeiro, a ocitocina é um hormônio que promove as contrações do útero no trabalho de parto. Promove as contrações do útero para a mulher entrar no trabalho de parto. E segundo, a ocitocina promove a ejeção de leite. Ela não promove a produção. Produção é a prolactina, é a ejeção de leite. Então promove as contrações do útero para a mulher entrar no trabalho de parto e promove a ejeção de leite. A ocitocina também é conhecida como hormônio do amor. Parece que existe uma relação da ocitocina com essa questão materno-fetal que existe. No homem, a ocitocina está ligada ao prazer sexual. Tá? Da mesma maneira, o ADH, que nós já vimos, o hormônio antidiurético vasopressina. Lembra que nós vimos que o ADH age sobre o túbulo distal e o ducto coletor, aumentando a permeabilidade da água, porque aumentaram as proteínas chamadas aquaporinas. O ADH, ele é inibido pelo álcool, por isso quem bebe acaba urinando muito. A função do ADH, portanto, é reduzir o teor de água liberado na urina, tornando a urina mais concentrada. Ok? Seguindo. Aqui eu coloquei um gráfico para que você possa entender um pouquinho. Se você avaliar aqui, ó, nós vamos ter na abscissa o tempo e na ordenada o volume urinário e a concentração de ADH. Você observa aqui, eu vou destacar em vermelho, ó, o volume urinário está aumentando e aí, obviamente, se você observar aqui, você vai ter a concentração de ADH, ela está diminuindo. Então, quando tem pouco ADH, o volume urinário é elevado. Quando o ADH vai aumentando, o que acontece com o volume urinário? Ele vai diminuindo. Por quê? Porque a função do ADH é aumentar a reabsorção de água. A ocitocina nós já comentamos. Eu quero falar um pouquinho da tireoide e o tireoide. Essa glândulazinha de 20 gramas que produz, a princípio, 2 hormônios importantes. O T3, o triodotironina, e o T4, o tetraiodotironina. Além, claro, né, de nós temos também o hormônio calcitonina. É uma glândulazinha esponjosa, pequena, em torno de 20 gramas. Como é que funciona a relação de feedback aqui? O hipotálamo estimula a adenohipófise e a adenohipófise ela vai passar a liberar o TSH. O TSH estimula a glândula tireoide a produzir o T3, triodotironina, e o T4, tiroxina ou tetraiodotironina. E o T3 e o T4 inibem o TSH. Então você tem um mecanismo de feedback negativo. Ó. O TSH estimula a produção de T3 e T4. O T3 e T4 inibem o TSH. Ou seja, conforme vai aumentando o teor de TSH, mais T3 e T4 você vai ter. É que nem eu falei para vocês na primeira aula de feedback. Eu falo para vocês, estudem, estudem, estudem. Vocês começam a estudar. Quanto mais você estuda, mais eu mando. Quando eu vejo que vocês estão estudando, o que eu faço? Eu paro de mandar. E aí, gradativamente, vocês param de estudar. Agora, quais são as funções relacionadas? Então, nós temos que pensar o seguinte, ó. Os hormônios tiroidianos, T3 e T4, eles são responsáveis pela regulação do metabolismo básico ou basal. Ok? Na composição dos hormônios T3 e T4, triodotironina e tetraiodotironina ou tiroxina, entra o elemento iodo. Por isso que no passado existia uma doença chamada bócio endêmico. A carência do iodo na dieta levava as pessoas a terem uma baixa desses hormônios e, consequentemente, uma baixa no metabolismo. E um dos sintomas era a formação do papo, na verdade do bócio, que era chamado de bócio endêmico. Essa carência foi suprida através dos sais iodados,
Consequentemente, a carência de iodo ela não ocorre mais, a não ser em casos bem remotos, em pessoas que não têm nenhum contato com sal, portanto, podem ter aí, obviamente, o bócio endêmico. O T3 e o T4, eles regulam todo o metabolismo, seguindo uma lógica simples. Se tem muito T3 e T4, o metabolismo está muito alto, portanto, hipertireoidismo. Se tem uma baixa de T3 e T4, o metabolismo está muito baixo, portanto, tem um hipotireoidismo. O hipotireoidismo mais comum é o de Hashimoto, é uma doença autoimune, onde é uma destruição da tireoide, e aí, consequentemente, a pessoa tem que fazer o quê? A reposição hormonal, que por sinal é muito, muito simples de ser feita. No hipertireoidismo pode ser um estímulo que ocorreu em excesso, ou até um crescimento exagerado da tireoide. Tanto o hipo quanto o hiper podem gerar o bócio. Mas se você pensar que o indivíduo tem muito hormônio, ele fica o quê? Agitado, magro, ele tem taquicardia, ele pode ter olho esbugalhado, exoftalmia, estado de alerta. Esse indivíduo, ele pode suar muito, sudorese excessiva. Por quê? Porque ele tem um hipermetabolismo. No caso do hipo é o contrário. Ele pode ficar obeso, o indivíduo pode não ter vontade de fazer nada, ele tem a pele fria, ele tem bradicardia, a respiração é mais lenta. O grande problema do hipotireoidismo é quando ele ocorre na criança. O hipotireoidismo congênito, por isso que tem que ser determinado no chamado teste do pezinho, onde se avalia se existe esse hipotireoidismo. Se avalia e tem, deu positivo, já entra com hormônio para poder suprir essa carência, porque o hipotireoidismo congênito pode levar a uma doença grave chamada de cretinismo. E o cretinismo leva a uma debilidade mental bastante severa, ok? Então aí um pouquinho sobre a tireoide. O hormônio calcitonina, ele não é estimulado pelo TSH. Como o nome sugere, ele regula o teor de cálcio e fósforo no nosso organismo, juntamente com o hormônio paratormônio. Então nós vamos ter um outro hormônio, né, a calcitonina, que está relacionada ao paratormônio na regulação da quantidade de cálcio. E os paratormônios, eles vêm das paratireoides. O paratormônio é um hormôniozinho que vem da paratireoide e vamos ver como é que funciona isso daqui. Ó. Então se verifica aqui, ó, a tireoide, ela produz calcitonina. O que a calcitonina vai fazer? Ela aumenta a deposição de cálcio nos ossos, diminui a absorção de cálcio no intestino e diminui a absorção de cálcio renal. Tá? Quando diminui o nível de cálcio no sangue, o que é que vai acontecer? As paratireoides passam a liberar os paratormônios, que fazem o quê? Estimulam ou mobilizam o cálcio dos ossos e mandam para o sangue. Aumentam a absorção de cálcio intestinal e diminuem a eliminação de cálcio nos rins. Então, quando aumenta o teor de cálcio no sangue, o hormônio liberado é a calcitonina, que vai fazer o quê? Aumenta a deposição de cálcio nos ossos, diminui a absorção de cálcio no intestino e diminui a absorção de cálcio nos rins. Quando reduz o teor de cálcio na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? Libera-se paratormônio. O paratormônio, ele vai promover uma diminuição da eliminação de cálcio, um aumento da absorção de cálcio intestinal e, obviamente, ele vai mobilizar cálcio dos ossos, jogando para a corrente sanguínea. Então mantém o teor de cálcio e o teor de fósforo também equilibrado no corpo do indivíduo. Vamos lá agora dar uma analisada aqui em alguns exercícios. Em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos. Quando ocorre a diminuição da ingestão de sódio, a redução do volume sanguíneo, como consequente redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial leva a um aumento na produção de angiotensina 2, que por sua vez atuará em diversos órgãos conforme o quadro abaixo. Ó, a ingestão de sódio diminuiu, o volume sanguíneo diminuiu, a pressão arterial cai. Aí se libera angiotensinogênio 2, que age sobre a adrenal. Uma função é liberada aí quem? A aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio. Pode agir sobre a hipófise. A hipófise pode fazer com que se libere, por exemplo, a ADH. Então, se o ADH é liberado, pode aumentar a reabsorção de água. E aí volta a aumentar a pressão.
e as arteríolas acabam sendo contraídas e aumenta a pressão também. Então olha o que o autor coloca aqui. Ó. Com base no exposto, a sinal alternativa que apresenta o efeito da angiotensinogênio 2 nas adrenais, na hipófise e nas arteríolas. O que vai fazer nas adrenais, na hipófise, nas arteríolas? Eu já comentei, né? Então a secreção da aldosterona pelas adrenais, o que é que vai acontecer? Tem que aumentar. A secreção da vasopressina, tem que aumentar. E o diâmetro das arteríolas tem que diminuir. Então se você pegar aqui, né, e colocar, né, obviamente, aumentar e a vasoconstrição diminui, você vai ter como resposta a alternativa letra E. Questão muito boa essa, hein? João teve um tumor na tireoide e precisou remover integralmente essa glândula. Ele faz reposição hormonal via medicamentos. Caso não fizesse o tratamento, qual seria o comprometimento? Gente, se ele não fizesse o medicamento, porque ele tirou a glândula tireoide, diminui a concentração de glicose no sangue? Não tem nada a ver com glicose. Glicose tem a ver com pâncreas. Tá? Diminui a taxa metabólica basal. Claro, os hormônios não regulam a taxa metabólica. Aumenta os ritmos cardíacos e respiratórios? Não, tem pouco hormônio. Aumenta a síntese de testosterona? Não tem nada a ver. Portanto, certo a letra B. Um hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma pessoa. O gráfico mostra a concentração de cálcio no sangue variou ao longo do tempo após a injeção. O que aconteceu? Cálcio. Aqui nós temos ingestão do hormônio e tempo em horas. Quando não tinha tanto hormônio, aqui nós tínhamos essa concentração. Quando injetou o hormônio, o que aconteceu? O teor de cálcio no sangue aumentou. Qual é o hormônio que faz aumentar o teor de cálcio no sangue, que mobiliza o cálcio dos ossos? Claro, o paratormônio. Então ele pergunta, é correto afirmar que o hormônio injetado na circulação dessa pessoa foi o paratormônio. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizado pelas glândulas e responsáveis direta pela produção de hormônio e respectivamente. Vamos lá. Este processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e da glândula indicada. A perda de cálcio, o hormônio que obviamente deve estar ausente aí. Obviamente, quem regula o teor de cálcio? Calcitonina e paratormônio. Qual a glândula que produz o hormônio? Então, a perda de cálcio, principalmente na atuação intensa. Por que está perdendo muito cálcio? Está retirando o cálcio. Quem que retira o cálcio? Paratormônio. E qual a glândula que retira o cálcio dos ossos? Qual é a glândula que produz o paratormônio? As paratireoides. Então, nós vamos ter o quê? Paratormônio e paratireoides como resposta correta. Utilizando os conhecimentos da biologia, com relação à glândula tireoide, analise as afirmativas a seguir. A síntese e a liberação dos hormônios tiroxina, ou seja, o T4, e triodotironina, ou seja, o T3, ocorrem por um mecanismo de feedback negativo, regulado por um suprimento adequado de iodo na dieta alimentar, e por estímulos do hormônio produzido pela hipófise e secretado pelo hipotálamo. Então, na verdade, por estímulo do hormônio produzido pela hipófise e secretado pelo hipotálamo. Na verdade, produzido, não é secretado pelo hipotálamo, é produzido e secretado pela adenohipófise. Então, nós vamos ter aqui, o TSH, que é o hormônio que é produzido pelo hipotálamo e é secretado pelo hipotálamo. A carência nutricional de iodo pode determinar a redução da produção de tiroxina, de T4, e a elevação da concentração de tiotrofina, ou seja, diminui T4, aumenta o TSH. E o aumento do volume da tireoide, o bócio. Isso leva ao bócio endêmico, que é a hipertrofia da glândula tireoide. Claro. A tireoide tem origem do folheto embrionário endoderme, como quase todas as glândulas, associada à parte da faringe, do tubo digestório e corresponde à primeira glândula a ser formada após a fertilização. Interessante, por quê? Porque ela regula o metabolismo. Quando as concentrações dos hormônios tiroxina, T4, e triodotironina, T3, estão elevadas,
há um aumento na produção de, aqui faltou, ó, TSH, levando a célula folicular da tireoide a produzir tanto a captação de iodo, como a liberação de vesículas de tireoglobulina. Gente, na verdade, se tem muito T3 e T4, reduz o teor de TSH, então não dá. A tireoide secreta calcitonina quando há elevação do nível de cálcio no sangue. Este hormônio promove a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Não. Cálcio do sangue para os ossos. Não dá. Aqui faltou, né, o nome do hormônio, mas nós pegamos aqui a 2 e a 3, né, se nós voltarmos, são as alternativas corretas aqui. Ok? Assim, nós queremos só recordar com você que é muito importante você estar atento. Infelizmente, para alguns, né, que não gostam tanto da nossa área assim, o nome de alguns hormônios e a glândula que produzem esses hormônios. E além do mais, saber um pouquinho sobre a ação. Mas isso é interessante até para o nosso dia a dia, para a questão de saúde. Para nós sabermos, por exemplo, até que ponto nós podemos estar no controle, por exemplo, de uma alimentação equilibrada que propicia a formação de umas substâncias dessas, fundamental ao nosso metabolismo. Fique atento, sistema endócrino é importante para a vida. Eu espero que você curta, que você estude, que você consiga o teu objetivo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!